Está? Que a paz do Senhor Jesus seja com todos, queridos irmãos. Reverendo Carlos Alberto Zolandec, agora nesse momento privilegiado que eu tenho de poder conversar com todos que assistem naturalmente, e quero trazer aqui o meu carinho, o meu agradecimento por você estar compartilhando comigo a sua presença, a sua companhia, que para mim é tão importante. E já vamos entender por que tudo isso, por que eu conto contigo, porque você de fato é importante. Porque há um compromisso daqueles que se amam e daqueles que amam a vida, aqueles que amam a Deus. E assim é que eu entendo você. Então, estamos diante de um compromisso. E eu fico feliz por ter companheiros, por ter aqueles que me seguem, aqueles que estão junto comigo e que, uma vez crendo, vão também tomar assento nisso, no sentido de levarmos à frente, de conversarmos, de estarmos expondo também o que nós cremos. Que Deus seja louvado, que você seja grandemente abençoado. E eu espero que o seu tempo não seja aqui um tempo perdido. Espero que você esteja, de fato, nesse momento, tendo aqui um melhor aproveitamento de tudo, especialmente no teu tempo, que é riquíssimo, é valoroso. E você vai torná-lo ainda mais importante, porque nós vamos conversar coisas das quais são importantíssimas nesse tempo. Vamos aqui abordar assuntos dentro da palavra de Deus que requer uma atenção e requer também uma adesão daqueles que ouvem. Então hoje nós vamos conversar, hoje nós vamos expressar coisas, eu conto com a tua companhia, no sentido de não ser apenas um ouvinte, mas que você tenha uma profunda reflexão naquilo que será dito e esteja disposto em crendo em isso ser concebível para você, de que você possa também ser um anunciador disso. E eu quero, então, antes de mais nada, eu quero estar apresentando você, quero estar agradecendo a irmã Marie Pérez. Seja bem-vinda, minha querida, já está ali marcando presença. Eu também vejo outros irmãos que não saudaram, mas estão aqui já conosco. Vão chegar mais, com certeza. Deixa eu ver aqui se tenho mais alguém que eu possa visualizar. Aqui, bom, o importante é que você está aí. E o importante é que Deus está conosco. Oh, meu Deus, querido, maravilhoso. Como não poderia estar, não é, meus queridos? É conosco, está conosco. Esse momento é abençoado, meu querido. Irmão André, seja bem-vindo. Esse momento é muito abençoado, porque Deus é conosco, está aqui presente. Está aqui presente e nós de uma forma oficial, quer dizer, querendo ouvi-lo, querendo conversar com Ele, refletirmos na presença dEle, daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, aquele que é o Senhor. Até, perdoem dizer aquele que tudo pode, Deus não pode todas as coisas. Mas Deus, Ele é soberano. Não vou entrar nesse mérito, mas aqueles que eu já falei, que já preguei a respeito de Deus, em específico do Senhor, eu já mencionei que Deus não pode todas as coisas. Deus é justo, por isso Ele não pode todas as coisas, mas Ele é soberano. Então, é entender dessa forma. Quero apresentá-lo em oração agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, momento importantíssimo esse que nós agradecemos por estarmos na vossa presença. Senhor, todos aqueles que entrarão em contato, seja agora participando neste momento online, em tempo real, ou seja aqueles que vão assistir futuramente isto, que possam, Senhor, queridos, todos estarmos unidos no mesmo propósito. Que este tempo precioso para todos nós seja agora um tempo a não se reclamar, um tempo que não há de ser perdido, um tempo de construção, de edificação, de reconciliação, de consciência. É assim que nós agora nos colocamos a vossa mercê, sob o vosso comando total, pleno, para que o Senhor tome em nós todo o espaço necessário para que a verdadeira transformação ocorra, porque o Senhor é justo, o Senhor é poderoso, maravilhoso, santo, perfeito, o Pai querido e amoroso. Por Cristo Jesus, Senhor nosso, nós agradecemos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos direcionando, nos conduzindo e nos abençoando. Pelo santo e poderoso nome de Jesus.
Amém. Aleluia, irmã de Marie. Aleluia. Eu vou entrar agora, meus irmãos queridos, dentro de alguns comentários. E eu tenho algumas ovelhinhas lá do aprisco, onde o Senhor me concedeu, me deu a honra de poder conduzi-las pelo Santo Evangelho. E talvez alguns assuntos que vocês vão ouvir aqui, o princípio, talvez eu já tenha comentado. Mas como eu não me recordo de ter repetido pregações na minha vida, se foram muito poucas, eu não costumo nunca repetir pregações, não abandone o assunto, não abandone aqui esse momento conosco até que seja concluído, porque ainda se eu abordar algo que já foi de alguma forma antes comentado, agora ele será complementado. Então jamais será a mesma coisa repetitiva, jamais ele vai parar ali. Não, vai continuar um assunto se já foi tocado uma vez, e isso será para um melhor aproveitamento. Irmãos, eu sempre digo a vocês, eu costumo chamá-los a uma responsabilidade e uma condição de verdade real que nós vivemos, da importância nossa dentro do contexto agora da humanidade nesse tempo. Se tem alguma esperança da humanidade mudar nesse tempo, ela está centrada exatamente naqueles que creem em Deus, na esperança daqueles que vão trazer ao mundo esperança, vão trazer valor ao mundo, vão trazer às pessoas, coisas que elas ou abandonaram ou não sabem que existem. Então, em nós repousa uma grande esperança para o mundo nesse tempo, para a humanidade nesse tempo. Somos transformadores e somos pessoas que formam, pessoas que estão dispostas e pessoas que se propõem a isso através do exemplo, através do testemunho de vida. E aqui eu quero deixar no relato dessa semana, que eu recebi umas notificações a respeito de países onde o ateísmo é muito forte, onde os ateus são em grandes números. Então, 5 países, pelo menos, do ranking, têm uma participação de 75%, não menos, mas sempre mais. O 5º lugar é os 75% da população desse país é ateu, não acredita em Deus. E lá para frente, então, no primeiro lugar, chega a 85%, a 88%, a 90% da população que não crê em Deus. Ora, nesse tempo, não professar fé em Deus é uma coisa, pelo menos para nós, assustadora. Dado todo o conhecimento do ser humano, mas não é pelo conhecimento. Vocês querem ver uma coisa? Não é meramente falta de inteligência, porque estamos vivendo um momento de muita luz, um momento de uma efervescente descoberta, ou o homem está cada dia mais aprimorado naquilo que faz. Uma das características desses países é justamente o fato de serem pessoas inteligentes, com um desenvolvimento cultural muito bom, intelectual muito bom. Então são pessoas que estão acima da média, então não são ignorantes. E não lhes é falta, por exemplo, de material, ou de Bíblia, ou de pregação, que está tornando eles assim ateus. E isso então nós como igreja, e nós como crendo no Senhor, estamos vendo aqui uma grande falha da igreja nesse tempo. Então, nós vamos falar em 2 momentos em que a igreja falhou. Um momento lá atrás e aqui, especialmente no que nós hoje, às nossas vistas, eu acredito, estamos falhando. Então, estamos falhando aonde? Por que esse pessoal, eles são ateus? Porque eles estão nesse índice altíssimo em pessoas inteligentes. Bom, meu irmão querido, hoje, quando o ser humano é impulsionado a ter mais, onde a valorização do ser humano se dá pelo que ele tem, pelo que ele possui, pelo que ele ostenta, é natural que a atividade de buscar isso se intensifique. Então, claro que vai ser uma época não só de pessoas inteligentes, por necessidade até, mas por também egoísmo e ambição. Então isso também é um registro, isso também é uma temperatura de quanto egoísta ou quanto ambicioso anda o ser humano, ou quanto medroso de não ter. Então isso é uma condição que cabe uma reflexão. E também, lado disso, então, vamos entender que eu vou me tornar, em função da competição, da minha ambição, da minha vontade de ter, do meu medo de não ter, de ficar com o pior da história, eu vou naquilo que me dá lucro. E se o meu trabalho dá lucro, e se minhas especializações são sinônimo
de que trarão este lucro, então eu vou naturalmente, estava desconectado aqui. Eu vou me dedicar a essa tarefa. Eu vou estar imbuído disso, eu vou me aperfeiçoar e, logicamente, que eu vou me especializar, eu vou ter notoriedade naquilo que faço, porque eu estou estudando. Mas por que eu estou estudando tanto? Por que essa inteligência tão grande, ela está cada dia mais aprimorada, está cada dia mais voltada para o crescimento, para o desenvolvimento, e por que ela não entende outras coisas? Porque ela entende a linguagem do ter, ela entende a linguagem dessa comparação do exercício de ter. Então significa dizer que ele vai atrás do que dá lucro. Mas será que hoje Deus dá lucro? Será que hoje me preocupar com Deus, com a existência de Deus, eu refletir sobre a existência ou não de Deus, isso me dá lucro? Então se não me dá, eu não vou atrás. Então quer dizer, eu vou colocar o meu intelecto, as minhas reflexões, os meus momentos de pensador, eu vou colocá-los numa atividade produtiva, ou quem sabe rentável. Claro que eu não vou perder tempo com alguma coisa que vai só me impor situações e que efetivamente não vai mudar o meu status social nem financeiro. Então isso é um sinal de que as pessoas vão atrás de lucro, as pessoas vão atrás daquilo que dá lucro. Bem, essas pessoas também, paralelo, próximo, ou até nessas cidades mesmo, nesses países, também outras estatísticas também surgem, como um povo dado muito à bebida, um povo dado muito à depressão, ou um povo que se desgosta fácil da vida, ou um povo que se estressa muito, enfim, é um povo que não tem paz, é um povo que em tudo encontraram no ranking um lugar de destaque para sua inteligência, para sua pujança econômica, porque não são países pobres, nem subdesenvolvidos, mas não encontraram a felicidade. Você não vê felicidade, você vê assuntos sociais que permeiam o meio social deles, mas não enfatizando a felicidade, enfatizando a ostentação, enfatizando qualquer outra coisa, mas não a felicidade, porque não encontra-se a felicidade, não tem. Eles não sabem o que é isso também. Então, em linhas gerais, naturalmente. Então eu posso dizer também, posso afirmar, quando agora eu falo sempre da nossa responsabilidade, que estamos faltando, porque já as pessoas também, e lá, pode estar certo, já chegou algum missionário, pode estar certo que eles estão conectados com o mundo e sabem dos muitos pregadores e dos muitos que creem. Eles sabem, mas eles não dão ouvidos, porque eles não estão vendo em nós vantagem. Não estão vendo vantagem, isso não é culpa deles. Isso não é exatamente uma culpa, porque eles estão enxergando, eles estão vendo, eles estão falando, eles estão agindo conforme aquilo que eles veem ou deixam de ver. E de fato, hoje uma questão que nós devemos pensar, será que é lucro em ser cristão hoje? Será que é lucro? Você demonstra que há vantagem nisso, mas demonstra através da tua vida ou apenas em retórica, apenas no contexto teórico? Você consegue, você está transmitindo isso ao mundo, igreja? Você está transmitindo aos outros a grande riqueza que há em nós, a grande felicidade, que a felicidade chegou na tua casa? Ou você ainda é mais um sofredor que leva uma bandeira de igreja, uma placa de igreja? Você está transformando pessoas que estão desejando estar em lugar próximo aonde você já está, ou conhecer o que você conhece, ou desfrutar do que você desfruta. Porque se eu olho um crente chorão, um crente reclamão, um crente negativo, um crente malcriado, um crente falido, um crente desbocado, um crente miserável, um crente sem educação, por que eu vou querer ser? Por que eu vou querer ser a imagem do retrocesso? Por que eu vou me associar a uma coisa falida? Que negócio é esse que nós, igreja, estamos propondo ao mundo? Que negócio é esse? Estamos propondo uma verdadeira transformação? Ou nós estamos então simplesmente confirmando a eles que eles devem continuar ali, que pelo menos eles vão ter algum lucro naquilo? Eu não sei se hoje, lá por fora, lá do lado de fora, se as pessoas hoje estão entendendo isso. Se eles estão vendo
algum lucro nisso? Eu acho que talvez não. Eu acho que talvez não esteja acontecendo, meus queridos irmãos. E isso é problema nosso. Isso é uma coisa que nós temos que cuidar, meus queridos irmãos. Nós temos que cuidar. Se nós estamos passando uma imagem ruim, uma imagem fraca, uma imagem degradante, uma imagem contra as coisas boas, ou que a ausência de motivo para ser, então eu não entendo o que estamos fazendo. Então o nosso trabalho está sendo um trabalho em vão. Porque o nosso negócio não é falar para os outros, não é uma mercadoria que você vende, não é uma peça de marketing que você incentiva os outros a... Você se desperta nas pessoas. E desperta através do quê? Da tua postura. Se desperta através do teu caminhar, através da tua vida. Você desperta através da forma com que você se conduz. Aquela família é feliz. Aquela família é uma família que está cheia da graça do Senhor. Oh, que família alegre. Eles se dão bem, eles se amam. Isso é uma coisa inédita. Então não está se vendo isso. Está vendo muita gente passear, muita gente ganhar coisas, muita gente ostentar, mas aquilo que de fato nós gostaríamos de saber, de ver, isso não está acontecendo. Não estamos vendo, queridos irmãos. Não estamos enxergando isso. Eu acho que esse pessoal vai demorar muito até que a igreja se mexa e dê testemunho de quem habita em nós. Enquanto nós não mostrarmos, não demonstrarmos isso através de nossas vidas, eu creio que só falar não vai adiantar. Só livros escritos não será o bastante. Nós temos que agir. E para isso eu quero preparar vocês, até o nosso comentário aqui, quero preparar para a leitura que eu vou fazer. Vocês querem ver como as coisas estão, como já aconteceram isso antes? Lá no século XV. Então, um povo cansado dos desmandos da igreja, tendo em vista a igreja da Idade Média, que deu péssimos exemplos, levavam pessoas à fogueira, perseguiam filósofos, perseguiam os intelectuais, perseguiam os ricos, estupravam, matavam, faziam, negociavam com a vida humana. Então, nesse pessoal, queridos irmãos, o povo daquela época acabou se cansando disso. E acabou achando uma forma de se distanciar, ou melhor, acharam que o melhor negócio era se distanciar da igreja. Vamos nos distanciar. E começaram a entender que o homem agora deveria ter toda a atenção, que deveria o homem agora acreditar nas suas potencialidades, nas suas condições, naquilo que ele tem. Incentivaram, então, uma coisa que mais tarde ficou conhecida como então, o antropocentrismo, quer dizer, o homem é o centro do mundo. A atenção tem que vir para o homem, não é mais Deus, porque Deus até então está mostrando que é um retrocesso. Estão perseguindo cientistas, estão perseguindo filósofos, estão perseguindo então as pessoas que poderiam ser o adianto nesse tempo. Estamos morrendo com peste, estamos morrendo às mínguas, porque é proibido. Porque então a igreja, o Deus que essa igreja mostra, ele proíbe que você tenha conforto, que você tenha futuro, que você tenha vida boa. E é uma contradição, mas era um momento da igreja, aqueles que representavam a igreja, que realmente estavam fazendo as coisas erradas, estava altamente contaminada. Então eles aí focaram no homem. Vamos focar no homem. O homem na sua potencialidade. E isso chama-se antropocentrismo. Daí, com o tempo também, outros entenderam que a razão deveria explicar tudo. Então, acharam que se o homem tivesse razão, fosse um homem sensato, coerente, e a razão faria o seu trabalho. Seria a resposta para o mundo, para uma organização, para um melhor corrente, uma melhor direção para o mundo. E também havia um outro sentido que chama-se o cientificismo, que um tempo se achou que a ciência era a resposta de tudo. A ciência. O homem tinha que voltar-se para a ciência.
em partes, de certa forma, eles estavam corretos, estavam fugindo de algo que os amedrontava, os açoitava, ou que durante um período na história fez mal. Foi mal apresentado, é o que nós não podemos fazer. Nós como igreja, está aí agora esses índices de pessoas, os ateus, debaixo do nosso nariz. Porque estamos, talvez, não digo dando mau exemplo, mas talvez não estamos com os exemplos certos que deveriam ser. Talvez estejamos ausentes, né? Ou omissos, ou talvez guardando só para nós, quem sabe. Mas o fato é que durante um tempo foi assim. E hoje, quando nós vemos, hoje, no nosso tempo atual, nós vemos isso. O homem novamente no centro. Isso era o humanismo, que depois acabou chegando, as bases do humanismo, movimento humanista, século XV, que depois foi desencadear o Renascimento, que também envolvendo artistas, envolvendo, enfim, escritores, artistas, tudo, afinal de contas, ciência e tudo mais. O Renascimento no mundo, especialmente na Europa. E aqui, então, hoje nós vemos isso. Nós vemos hoje que o homem está... Alguns estão exatamente nesse momento de confiar o homem. Os diversas atividades que tem hoje, as grandes empresas hoje para atingir a sua... fazer com que a sua mídia, que atingir as grandes massas, pega uma pessoa, um coach e torna ele a dizer para os outros, torna ele um líder, torna ele um treinador, para que ele ensine as pessoas e desperte nas pessoas a capacidade de vender, a capacidade de despejar os seus produtos, de livrar o seu dinheiro, de sustentar a empresa que o sustenta. Então faz o homem pensar coisas que ele não imaginava. Você pode, investe uma roupa nova nele, e coloca um carro nele, faz ele se sentir importante, faz ele pensar que quanto mais ele investir nele, ele vai ser. Então, não é errado pensar assim. Se você quer pensar, pode pensar, mas existem. Vocês estão vendo hoje aí muitas empresas, especialmente estrangeiras, que vêm com essa proposta de colocar as pessoas nesta condição de eles se sentirem semideuses, o centro do mundo. E tem gente que se acha mesmo. Aliás, se você não se achar, você não pode vender, ou você não terá essa capacidade de persuasão. É um fato? É. Ainda os racionais. O racionalismo, pessoas que estão ali achando que eu não roubo, eu não mato, eu pago minhas contas, eu sou sensato, logo, isso é Deus. Eu não preciso agora me aprimorar em Deus, porque isso me basta, ninguém pode me acusar. Eu sou uma pessoa que você nunca viu dar um barraco, fazer um escândalo, nunca você viu eu fazer uma barbaridade, eu nunca fui preso, ou nunca isso, nunca aquilo, e ele anda naquele quadradinho dele, mas também não é feliz. Ele também não sabe o que é. Ele é assim, meio apático. Ele é assim patrocinado, ele é assim programado para viver de uma maneira bem, como é que eu posso dizer, de uma maneira bem na dele, meio apático a tudo, meio fora. E ele não vai conhecer também daí a alegria, a felicidade em si. Ele desfruta das coisas básicas, das coisas comuns ali, mas ele não chega a desfrutar da felicidade plena. Ele não se prepara para isso, ele não está pronto para isso. Porque não atinge, não consegue. No patamar que ele quer, ele não vai conseguir isso. Muito bem. E temos também, nesse mesmo tempo, nós temos agora aqueles que acreditam que a ciência é tudo. A ciência, ela sobreexcede, ou ela excede, ou ela é superior à religião, à filosofia, a tudo. E então eles focam na ciência, banalizam as coisas de Deus, chamam nós, os que creem no Senhor, especialmente os evangélicos, nos chamam, nos taxam, nos rotulam como ignorantes, como pessoas leigas, ignorantes, como se a história pertencesse a eles, como se eles fossem o suprassumo de tudo. E por quê? Porque a ciência, efetivamente, quando ela realiza algo, está ali, você está vendo a sociedade, é uma vacina, é isso e aquilo, e todo mundo é aquela aclamação. Sempre se fala nas conquistas da ciência, mas nunca se fala no atraso dela. A ciência tem um limite, como tudo tem um limite. E você quiser ver só o lado bom, você vai dizer que ela está cada dia melhor, porque o homem, sempre na história, o homem se achou especial. O homem sempre se achou
a geração mais inteligente, a geração mais adiante, pelo menos dos tempos para cá. Saído daquele período da Idade Média, o homem sempre, a sociedade sempre evoluída, e sempre se acham que hoje são mais inteligentes, mais capazes, até pela tecnologia, pela ciência. Se acham, quer dizer, mas você foca nisso, e claro, você vai aplaudir, você fica abismado, eu tenho isso aqui hoje, mas não tenho aquilo, mas tanto isso é verdade, que eu estou falando, a respeito da baixa produção da ciência, é que pessoas morrem aos montes até que ela recorra, até que ela ache um resultado. Ou então, os problemas que estão lá no início dos tempos ainda não foram resolvidos. Então, nem tudo é ciência, nem tudo. Agora, não há conflito, o problema é que uma pessoa entra numa faculdade e ela faz uma faculdade, ela pensa nisso, ela conhece esse lado científico e de repente ela quer impor isso como anulando a Deus. A ciência tem o seu valor, nunca vai deixar de ter o seu valor. A razão tem o seu valor, não vai deixar, o homem tem o seu valor, não vai deixar de ter. A questão é de você querer anular uma coisa ou querer valorizar uma coisa em detrimento da outra. Por exemplo, nós cristãos, estou falando por mim, pela igreja, onde eu prego, onde eu converso com as pessoas, nós não temos conflito com o ser humano. Aliás, nós ajudamos o ser humano a conhecer o seu valor. Nós tratamos mazelas, tratamos feridas. Eu não tenho conflito nenhum com pessoas em relação ao fato de que elas se valorizem. Não que se sintam Deus, mas filhos de Deus, valorizados como tal. Não tenho conflito algum. Na religião eu não vou dizer para você decidir se valorizar, ao contrário, eu vou ajudá-lo para que você se descubra e se valorize cada dia mais, e ao próximo como a ti mesmo, amando, descobrindo nele potencialidades, desenvolvendo potencialidades. Agora, também o fato da razão. O crente, aquele que crê em Deus, por muitas vezes ele vai exceder a razão, mas jamais ele vai anular a razão. Jamais ele vai, de alguma forma, depor a razão. Ele pode exceder porque parece loucura. Essa área de milagres, essa área do agir de Deus, o sobrenatural do Senhor, excede a razão, mas não anula ela, pelo contrário. Aliás, é o que nós estamos pedindo aqui, de exemplo de uma pessoa que anda na sua razão, de exemplo de uma pessoa que tem uma boa conduta, de exemplo de uma pessoa que sabe se conduzir, sabe se administrar. Dê um exemplo para que outros entendam que você há esses atributos, e isto é importantíssimo, é fundamental para nós. Não há contradição alguma. E também com a ciência, não há contradição alguma. Eu vou ao médico, incentivo, eu tenho amigos, até cientistas, oro por eles, e oro para que eles se desenvolvam e a humanidade receba também deles bênçãos. Deus está distribuindo bênçãos. São muitos vasos, muitos braços, muitos instrumentos, mas nem por isso agora ele tem que, para ele acreditar na ciência, ele tem que anular Deus. Ele tem que então não crer no Senhor, ou entender que todos que estão no Senhor não são dignos de serem ouvidos, ou não são merecedores de se assentar em assembleias, ou onde eles estão, porque eles se levantam, porque eles são a última palavra. Não são, não são. Eles são fato do momento, em grande parte muitos teoria, conjecturas. Então não tem que um entrar em demérito com o outro. Nós não temos nenhuma contradição com isso, e é exatamente o texto que eu quero ler para vocês agora. Eu vou ler um texto agora, e nós vamos conversar dentro desse parâmetro, para que você veja que hoje tudo está sendo oferecido. E você, conhecendo a Deus, você estará em comunhão e harmonia com o teu tempo. Por isso que eu digo da importância nossa, queridos irmãos, nesse tempo. Não é meramente de igreja, mas é representar a igreja dentro do que ela verdadeiramente é e significa. E que não conflita, não atrita. E que vai ensinar a medida para todos, a medida do respeito. Não tem que sobreceder, cada qual na sua posição e fazendo o seu papel, e assim todos sendo elogiados porque fazem corretamente, ou reconhecidos porque são de fato dentro das suas ações. E é essa a vontade de Deus.
Amém? Então eu quero ler no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, no versículo 12, diz assim: E caiu Asa, o rei Asa, doente de seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Muito bem. Aqui menciona algo do rei Asa que é muito conveniente para esse tempo e para toda essa introdução que nós demos agora para refletir a respeito. Rei Asa, ali por volta de 908 a.C., essa história, o reinado dele iniciou. Rei Asa foi o terceiro rei de Judá, filho de Roboão, filho de Salomão, que era filho de Davi. E o rei Asa então tinha um reinado muito diferente do seu pai Roboão, que era um homem que desrespeitava a Deus, que não andava nos caminhos do Senhor, que não dava o bom exemplo e que fez muita coisa errada. O rei Asa então foi diferente do pai nos seus primeiros anos de reinado. Ele foi um homem que trabalhava de uma maneira diferente, trabalhava com Deus à frente. Ele respeitava o Senhor, fez muitas obras boas, considerado um bom rei, considerado um homem reto, até onde a história dele pôde levar, até que agora acontece isso. Então o rei Asa era diferente de Roboão, seu pai. Não era como Davi também, não se manteve como Davi, o seu bisavô, o seu avô. Rei Asa reinou 41 anos. No 36º ano dele, entra em guerra com Baasa, que é o rei das 10 tribos, reis de Israel, e reinando sobre as 10 tribos de Israel. Lembrando que o rei Asa coordenava 2 tribos, Benjamim e Judá. Mas ele vendo a desproporção, ele vendo que iria perder a batalha, ele vendo a dificuldade para vencer Baasa, que tinha as 10 tribos, e um contingente muito grande e o apoio de povos estrangeiros, o que ele fez? Ele foi buscar auxílio em Ben-Hadad, que era o rei da Síria. E indo buscar auxílio nele, este rei pagão, que não acreditava no mesmo Deus, não professava a mesma fé, e que tinha antes os seus deuses, ele ali começou a mostrar o declínio da sua vida. Então o rei Asa já estava vindo, vamos dizer, se mantendo dentro daquele critério correto, bom, que agradava a Deus, e era tudo benção. Mas daqui a pouco agora começam os sinais de declínio dele. E vamos ver isso por 3 medidas. A primeira é essa. Ele mostrou forte o seu declínio, começou a declinar perante Deus, quando ele se associou ao rei, outro pagão. Mas, reverendo, eu não posso ser ajudado por um pagão? Pode sim. A palavra do Senhor diz que o ímpio, o injusto, ajunta para o justo. Mas não é este o problema. Ele poderia até ter se valido se antes tivesse falado com Deus. Porque nós que estamos e cremos no Senhor, o Senhor está à frente de tudo que nós fazemos. E o Senhor, antes nós perguntamos para depois fazer, não primeiro fazemos, depois pedimos ajuda, ou pedimos que Ele nos proteja. Deus está à frente de tudo, é o nosso momento principal em todo momento. Então ele não fez isso, e ele foi e se associou e disse, se você me ajudar, vai enfraquecer eles, me ajude. E levou a ele o ouro, levou a ele pedras preciosas, tudo, pagou como um mercenário. Ele recebeu. E assim ajudou e ele venceu. Mas venceu perante o homem, venceu a batalha. Mas ele perdeu em dignidade, ele perdeu em testemunho com Deus, e ali o declínio dele. E também mostra a palavra, se você for ver no capítulo 17, que também está em 1 Reis, capítulo 15, você vai perceber que ele também começou a declinar com o povo, ele começou a se tornar um homem duro, um homem perverso. Diz que ele judiou de alguns, maltratou alguns. O rei Asa, então, a sua conduta, o seu gênio começou a mudar. Também o profeta veio avisar ele que ele estava errado, que ele não deveria fazer assim, e o profeta veio falar a verdade e ele mandou encarcerar o profeta. É quando você também, alguém te fala uma verdade e você encarcera aquela verdade, ou você diz, não quero nem ver mais essa pessoa, não vou nem mais naquela igreja, aquela igreja falou um monte para mim, uma série de coisas. Então, é nisso.
E o terceiro foi na saúde, que é o que está aqui agora. Diz que ele teve esse problema que relata ali nos pés. Alguns eruditos, eles tentam explicar que aquilo ali, na verdade não foi nos pés, mas interpretando uma linguagem figurativa que está lá em Êxodo e em 2 passagens no livro de Isaías, eles argumentam que aquilo fosse um problema das genitálias ou um problema da parte sexual dele, interpretando ao lado figurativo, ali, dando essa interpretação. Mas é mais cabível, é mais prudente entender que ele tratava-se de um problema de gota nos pés. Um problema que dá no sangue em função do excesso de ácido úrico, e os cristais acabam então se agrupando e acabam distribuindo substância nas articulações, e dói muito, incha. E quando é no pé, então, você se ficar em pé é complicado, inflama, dói muitíssimo. E aí vira artrite, vira uma série de coisas. Então, era uma coisa terrível. Então, esse homem, quando estava com esse problema nas articulações ou no pé, seja como for, ao invés dele, o que ele fez? Ele foi e buscou os médicos da época. Agora, se me pergunta, meu reverendo, voltamos ao obscurantismo? Voltamos agora, você vai me dizer que é errado um crente doente procurar o médico? Jamais. Jamais. Eu digo até, procure. Procure sim. Mas então, que contradição é essa? O que você está me dizendo? Por que é tão diferente uma coisa e outra? Eu vou dizer a você muito simples. É que esse homem, quando ele procurou médico, ele procurou na época um médico que não era como os médicos de hoje. Homens estritamente profissionais, homens formados e dados à ciência, homens que estudam e militam assim naquele objetivo e focam aquelas experiências. Os médicos antigos eram muito dados a superstições, a encantamentos, eram muito dados a magias. Então eles misturavam isso. Então, quer dizer, Asa, quando buscou médico, na verdade ele estava demonstrando ainda o declínio dele maior ainda na fé. O coração dele estava contaminado, estava com medo. Aí, meu irmão crente cristão, você está com medo nessa época de pandemia? Você está acuado, você está assustado, você está que nem Asa. Se você está nesse momento, temendo, olhando para a tua doença, então você está num momento semelhante ao dele. Você está declinando na fé, meu querido. Não pode. Então, naquele momento, Asa buscou, depois ficou 2 anos com essa doença, dos 39 anos de reinado aos 41, quando ele ficou 41 anos reinando, e acabou morrendo. E, enfim, não precisava disso na vida dele. Morreu triste, como nós não queremos que nenhum cristão morra, com dor, com sofrimento e derrotado, sem fé. Justamente na hora que ele vai encontrar agora o seu Criador, que ele precisava chegar mais cheio de energia, cheio de fé, ele está agora abatido, ele está agora temeroso, porque ele sabe que uma verdade ele vai enfrentar. O sepultaram com honrarias, porque o povo viu nele um bom rei, o povo aplaudiu os feitos dele, reconheceu, e foram mesmo grandes. Mas nem tudo que o povo faz é sinal de que Deus aprova. Às vezes o povo está batendo palma para você, mas Deus não está aprovando. Essa é a diferença. Pense nisso. Porque o povo é assim, o povo crucificou o Senhor Jesus. O povo incentivou, ou confirmou, ou apoiou, ou assistiu, ali passivo, o sacrifício do Senhor Jesus. Então o povo não é a voz de Deus. O povo não é a consciência superior. O povo é errante, o povo precisa de direção, o povo, não raro, está errado muitas vezes. Então nós precisamos tomar esse assento. Asa procurou um recurso de forma errada. Por 2 vezes ele procurou. Por 3 vezes ele errou, mas 2 ele procurou de forma errada. Uma ele recusou. Então quando você tiver que buscar um médico, busque os serviços daquele profissional, mas não se contamine, não se derrote, não se condene. O que você está me dizendo, reverendo? O que é que eu preciso fazer? Que atitude eu devo tomar? Se você vai no médico
Esse homem, aliás, não é um homem também que Deus permitiu que ele se formasse. Não interessa se ele crê ou não em Deus, se ele é um bom profissional, ele vai te servir. Porque se você esperar que todos os médicos do mundo sejam convertidos, você pode morrer muitas gerações até esperarem que todos sejam convertidos. Todos. Você vai escolher a mão que vai te salvar, que vai te ajudar, vai te cuidar ali. Não, você vai cuidar de não se contaminar. Mas você não vai negar o auxílio, ainda porque Deus age porque Ele quer. E eu tenho muitos conhecidos que não são cristãos, mas eles prestam serviços e de alguma forma eles estão também prontos a ser usados, porque às vezes é assim. Há uma diferença em você não ser cristão e você não se deixar usar. Você não é cristão, mas você se deixa usar para um bem que precisa ser realizado. Deus vem em você ali e manda, porque você é uma pessoa que tem uma capacidade para aquilo, você se permite deixar usar, você apenas não crê ou não professa aquela fé, mas não que você não se disponibilize. E ao contrário, tem muito crente que crendo em Deus não se disponibiliza, não se deixa usar. Vocês vejam que acredito que é até mais sério, porque se acha cristão, ou pensa, ou se apresenta como cristão, mas não se permite usar, quer dizer, é uma coisa que não foi feita para ser usada, mais ou menos assim. Então nós temos que tomar esta consciência nesse tempo, e quando você buscar especialmente um médico, meu querido irmão, vá para a vitória, vá com fé, entregue-se com fé, meu querido. A mão do cirurgião agora será tocada por Deus. Por quê? Porque ele vai me levar lá. O dentinho, de uma criança você tira, em casa, um dentinho de leite. Mas o dente de um adulto, um siso, que requer uma cirurgia complexa, isso precisa de um profissional. E você não pode se recusar. Ah, mas vou com medo. Eu vou para contrariar ele. Eu vou, mas não vou fazer o que ele diz. Eu vou, mas no fundo eu não acredito nele. Não age dessa forma. Não dê um péssimo exemplo. Nós não somos assim. Nós cristãos verdadeiros não somos assim. Quando nós dependemos de algum serviço, nós somos crendo que aquele homem ou aquela pessoa que está ali vai fazer o melhor por nós, porque nós cremos em Deus e Deus vai agir nele. Agora, quando você derruba isso, quando você é preconceituoso, quando você é ignorante, quando você não admite ou não aceita isso, você está tornando tudo mais difícil para você. E pior, você está sendo um péssimo exemplo. Eu tive uma cirurgia, e na verdade fiz 2 cirurgias, de uma única vez. E eu estava no pós-operatório, para tirar os pontos, ser avaliado, e a senhora que está do meu lado, ela fez a mesma cirurgia, vamos dizer, com 4 meses diferentes da minha. Mas ela estava ali. Nem era para estar ali. Mas todo mês ela está vindo. E ela, uma evangélica. E ela comentava com a minha esposa, aquelas evangélicas que não falam nem com o homem, você tem ideia. Comentava com a minha esposa que estava do lado, minha esposa sempre me acompanha. E ela estava falando que, minha esposa perguntando, mas a senhora fez isso, a senhora tomou esse cuidado. Afinal de contas, ela não fez dieta nenhuma, ela não fez dieta de comida, ela comia o que ela bem entendia, o que ela bem queria. Ela pegou e não era para andar, ela andou, era para descansar, ela não descansou. Mesmo a filha dizendo assim, mas eu me propus. Ela não me deixava dar banho nela, ela não deixava ver o corpo dela, ela tinha vergonha, ela disse que ninguém ia ver o corpo dela. Ela não deixava que desse banho, então ela negligenciou de toda forma. O médico nem queria atendê-la, o médico atendia ela com uma certa grosseria. Então ela reclamava depois ainda, por consequente, que aquele médico era grosseiro, porque não dava atenção devida. Mas comigo ele era tão amável, comigo ele foi tão solícito, fizemos amizade. Mas por quê? Porque eu acatei a autoridade dele. Eu fui crendo em Deus. Deus abençoe suas mãos. Abençoa a pessoa que está na tua frente, meu querido. Seja ele um médico, um policial, um advogado, um juiz, quem quer que seja. Um encanador, um pedreiro. Abençoe. Você entra num ônibus e vai viajar de uma cidade para outra. Você entra num avião e você vai lá tirar satisfação se ele é ou não é
cristão, abençoe antes, Deus abençoe essa minha viagem, abençoe esse homem que vai nos conduzir, essa mulher que vai nos conduzir. Está faltando alguma atitude em nós. O preconceito está agora nos colocando na Idade Média. Daqui a pouco nós vamos estar queimando pessoas. Daqui a pouco nós vamos estar aí como se fôssemos contrário às pessoas pensarem. Eu tenho amigos intelectuais e que vejo neles a arrogância com que eles falam com outros que estão comigo. Não, eles falam tranquilamente. E eles dizem, você é diferente. Sabe o que se resume o assunto com eles? Dizem, não, você é diferente. Você é diferente. Mas como eu sou diferente? Não, eu sou cristão. Eu sou cristão sim, eu tenho igreja evangélica que eu cuido, que sou pastor presidente. Não, mas você é diferente. Meu Deus, então o que é ser diferente? Será que esse diferente então que dá certo com os outros não tem que ser com todo mundo? Será que as pessoas não estão conversando com as outras? Será que as pessoas não estão abençoando seus médicos? Eu abençoei meu médico. Estou lá, eu tenho amizade com o médico até hoje. E aquela senhora, além de dor, além de ter dado errado as coisas, ela não teve amizade, ganhou a grosseria do médico. Na verdade, o médico não suportava mais, porque o trabalho dele estava dando errado com ela. O trabalho dele estava, daqui a pouco, ele disse, não sei mais o que fazer com essa mulher. Dou medicamento, faço isso, agora já complicou aquilo, complicou. Mas ela não admite que ela foi negligente, ela foi uma péssima paciente. Não foi a cirurgia. Foi o mesmo médico que fez a cirurgia nela, ele fez em mim, mas não deu resultado nela. Ou o resultado foi pior. Estava lá a mulher sofrendo, falando mal do médico, falando mal do sistema de saúde e chorando as mingas. Que exemplo de cristão é esse? Então se você tem que passar uma cirurgia, vá confiando. Confie, diga, Deus abençoe. Abençoe esse médico, abençoe todos que estão comigo. E Asa, ele tinha perdido essa essência. Ele já tinha perdido essa noção. Então não era errado ele ter procurado, se fosse ainda ou médico, ele deveria primeiro procurar Deus. E Deus encaminharia, então, se houvesse alguma coisa de encaminhar, seria Deus, como na batalha que ele foi antes procurar apoio no homem forte, no rei da Síria, e ele não buscou em Deus. E cada vez que nós não buscamos em Deus, nós vamos jogar a culpa em alguém. Aquele não deu certo, fiz uma coisa errada porque aquele é pagão. Aquele lá não acredita em Deus e por isso ele agiu mal na cirurgia comigo. O outro me atendeu porque, na verdade, se ele não é de Deus, eu já vi de cara que ele não é de Deus. Não interessa isso. O que interessa é que você é de Deus. O que interessa é o que você é, não o que o outro é. Porque os outros estão esperando ser transformados. Os outros estão esperando o bom exemplo que nós não estamos dando. Estamos mais uma vez retrocedendo. E daqui a pouco não tem argumento contra. Não vamos poder mais ser ouvidos ou conversarmos. Ou vamos ter que fazer grandes assembleias só para nós. Vamos ter que fazer programas de TV fechados. Nunca vamos poder estar numa rádio aberta ou num programa aberto, porque ninguém vai nos ouvir, porque nós somos tão especiais e falamos só para nós mesmos. E está errado isso. Eu quero ter amigos, eu quero ter conhecidos, eu quero ter oportunidade de mostrar a eles que aquilo que eu sigo me faz bem, porque não é só a mim, é porque esta é a verdade de quem conhece a Deus. Eu quero ter essa oportunidade de conversar e de ver, e quando não puder abrir minha boca, eles vão enxergar no meu ser isso. Eles vão desejar isso. Eles vão encontrar virtudes em mim. Eles vão encontrar em mim fatores que irão convencê-los de que nós podemos e devemos constituir uma única sociedade com amor, uma humanidade que vai para frente, que se ajuda. Assim como eu preciso da ajuda de um cientista, de um médico e de profissionais competentes em grande parte da minha vida, em tudo, eles precisam de Deus, eles precisam conhecer, dê chance para que essas pessoas conheçam a Deus. Porque enquanto você for arrogante, enquanto você for altamente discriminatório, enquanto você for altamente preconceituoso, nós voltamos, que se tiver e der para você agora autoridade, muitos vão estar fazendo o que fizeram na Idade Média, vão estar condenando, vão estar matando, e eu faço parte de uma igreja que não condena. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para libertar o povo, Jesus veio para abençoar, Jesus não veio condenar os errantes daquela época, ele veio chamar
as pessoas para a salvação. Ele veio chamar para o amor. Ele não veio condenar. Ele não veio fazer uma estatística para jogar uma bomba lá, para fazer qualquer coisa. Ele veio antes, ele sabia onde ele estava e sabe. E nós temos que saber onde nós estamos. E temos que reconhecer em nosso irmão a mesma necessidade, a mesma oportunidade, o mesmo direito que ele tem de ser feliz como nós somos. E se você não é feliz, então se converta. Se você não é feliz, então verifique o que está acontecendo com você. Por favor, se torne. Porque não há argumento contra o fato do que você mostra. E se você se mostra triste, derrotado, acabrunhado, amedrontado, pisoteado, arrogante, você vai ser também uma pessoa violenta, você também vai ser um opressor, você também vai pagar com a mesma moeda, porque você não conheceu ainda o Senhor. Então nós temos que conhecer esta verdade, a verdade do Senhor, porque senão não há mudança, igreja. E eu não entendo igrejas que pregam só para si. Eu não entendo pessoas que falam só para os seus ouvidos. Se enchem cada dia mais de um conhecimento que eles não são capazes de pôr em prática, porque não há comunhão, porque não há. E me diga se há comunhão, e nós temos esse índice altíssimo de ateus. Temos esse índice altíssimo de pessoas morrendo todo dia. Você acha qual é o compromisso nosso como cristão? Cada vez que eu passo por um mendigo na rua, cada vez que eu passo por um viciado, ou cada vez que você vê as notícias, estatística, tudo, isso tudo tem a ver diretamente conosco. Não é o fato de você ir numa igreja, de você estar à frente de uma igreja, é o fato de você tomar a responsabilidade de uma transformação verdadeira que se dá primeiramente por você. E se você não está sendo um exemplo, você não está deixando legado, você está sendo a mesmice de um povo que está se afogando, está se chafurdando na maldade, na tristeza, no sofrimento. E não há um exemplo. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso exemplo, é o caminho. E nós, se não estivermos nesse modelo, não haverá mais modelo à humanidade. É para pôr em prática o modelo que é Jesus. E se você não põe isso, então vai continuar o mundo se achando cada dia mais próspero, cada dia mais comparado com o tempo da charrete. Isso é uma coisa... Hoje você com supersônico, com foguetes e no tempo da charrete. Então o que você acha? Você sempre vai se achar mais, sempre. Sempre você vai pensar, coitadinhos, como é que eles viveram lá? Eram burrinhos mesmo. Nossa, como a ciência estava atrasada. A ciência sempre vai deixar esse legado de atrasado. Nunca de moderna e adiantada. Ela é moderna na tua cabeça, porque está acontecendo no teu tempo. Eterno é o Senhor. A ciência, ela é meramente uma questão de situação. Os antigos se achavam muito inteligentes. Aliás, houve expressões na antiguidade muito mais do que há hoje. Houve homens muito mais brilhantes de mentes do que há hoje. E a humanidade, de um modo geral, sempre se achou muito adiantada. Sempre. Isso é um apanágio do homem. Então, não se iluda com esse tipo de coisa, meu querido. Não se iluda. Venha viver, venha ser feliz. E se você não é feliz, você está dando a resposta que você não é capaz. O desafio está na tua vida. Torne tua tristeza em alegria. Torne tua dor, teu sofrimento em gozo. Torne tua vida agora não uma mera existência, mas uma vida justificada no amor, na alegria, na felicidade, de saber que você está em paz. Com dinheiro ou sem dinheiro você está em paz, porque você encontrou algo que está acima disso. O resto é mera referência. Referência de quem tem mais, quem tem menos. Referência de quem tem um apartamento de luxo para chorar. Ou quem tem uma casa de praia acessória para levar sua doença para lá para esconder dos outros. Ou ele pode morrer com um sepultamento muito... É só referência. Mas morrer vão. Sofrer não resolveu. Há coisas que não vai conseguir vencer. Pare com essa ilusão. Pare. Isso é trabalhar por nada. Isso é ser escravo para a vida toda. Não conhecer o teu valor. Eu digo ainda, a igreja atual não pode ter isso. Ela não pode. E eu agora largo isso. Aqui que eu sei que não são muitos que vão ouvir essa mensagem. Mas especialmente aqueles que estão na grande mídia. Que além aqueles que os assistem, é muito pouco em relação aos que deveriam assistir. Estou dizendo aqui, estamos pregando para nós mesmos. Aliás, só pregamos para nós. Agora eu vou fazer um programa na rádio evangélica. Só tem evangélico.
Agora faço uma festa evangélica, não trago ninguém de fora. Por quê? Porque meu vizinho tem uma ideia errada de mim. Crente doido, crente de mau exemplo. Não tenho quem trazer de novo. Não é porque ele não quer. Não, de fato ele não quer. Mas por que ele não quer? Você já pensou? Se você convidar para um churrasco, ele vai, para outras coisas ele vai. Agora, quando você convida para o convívio teu, eu digo, vem, fica um pouco comigo, vem. Não, não, não. Ele te cumprimenta na porta da tua casa e não quer entrar na tua casa. Como se você fosse uma contaminação. Não é. Estão cansados de sofrer. Estão cansados de mau exemplo. Não adianta ficar jogando figurinha aí na internet, falando, e propostas de igreja, falando de eventos, que não está dando em nada isso. Não está dando em nada. Aonde tua igreja está te levando? Aonde? A resposta está aí. Não sou eu que estou falando, eu sou um dos comprometidos com isso. A resposta está vendo vir agora aí de toda a parte do mundo. Assuntos assim extremos e dentro do nosso meio mesmo. Ora, nós estamos falando que temos a bênção e não somos imunes às coisas desse tempo? Que tipo de crente nós somos que nós caímos na mesma armadilha? Nós caímos na mesma coisa, nós casamos e separamos, nós temos tudo igual. O que está acontecendo conosco? Eu fiz muita coisa errada na minha vida. Antes de ser evangélico. Nunca imaginava na minha vida ser pastor. Nunca, nunca, nunca. Isso foi um propósito de Deus. Eu digo que estava no meu subconsciente, eu não sabia. Mas nunca, a minha família nunca teve pastor. Nunca. Mas meus irmãos, por favor, você se dizer crente e ter uma vida depois que eu conhecia Jesus, minha vida nunca mais foi. Aliás, você sabe qual era um dos problemas que eu tinha para mim começar a pregar? O pastor chamava e dizia assim, você tem o dom, meu irmão, venha pregar na igreja. Eu disse, não posso, não posso, não posso. Um dia ele me chamou e disse, por que você não? Porque eu estou devendo. Eu tinha uma empresa, recebi um balão aí, me deram. Eu era um empresário. Depois de executivo, fui empresário. Eu tinha um know-how de trabalho que eu oferecia para as pessoas, para executivos. E eu estava indo de vento em popa. Eu estava ganhando muito dinheiro. E eu fui para uma cidade e aluguei hotel, quase o hotel todo. Na verdade, dispensei um grupo de Rio de Janeiro que estava fechando com eles. Um lugar na montanha, um lugar bonito, com tudo que havia de melhor. Eu fechei o hotel. E o meu concorrente pegou e mandou uma nota dizendo que tinha cancelado e eu tive que pagar tudo. Aquilo me quebrou. Minha filha em seguida estava casando e eu tive que arcar com algumas coisas do casamento para ajudar. Então meus cheques começaram a voar para lá, para cá, aquela coisa toda, e eu não consegui me restituir. Daí foi uma quebradeira total. E aí o pastor chegava assim para mim dizendo, não, eu não posso. Ele disse assim, meu filho, o que está acontecendo? Eu digo, eu devo. Aquela confeitaria que fez o bolo da minha filha, por exemplo, eu devo lá. Ela vem ali na igreja, como é que eu vou pregar? Ele disse, mas pare com isso, meu filho. Você não é transformado. Eu digo, aleluia. Senão você nunca vai pregar. Você nunca vai sair do lugar. O que interessa para Jesus é o que você é hoje. Assuma o que você é hoje. E eu sabia o que eu queria assumir. Porque eu sempre tive caráter. Então, quando eu assumi alguma coisa, eu levava a sério, como eu levo a sério. Então eu assumi. Então eu não entendo gente que se converte sem se converter. Eu não entendo gente que está agora diante de uma verdade como essa e não é capaz de mostrar uma transformação. Então eu só tenho uma coisa a dizer, você não é convertido, querido. Não entenda como ofensa isso. É que enquanto nós admitirmos em nosso meio pessoas dizendo serem convertidas sem serem, não é título que eu estou dando, é que essas pessoas não vão ter autoridade de transformação dos outros. Enquanto o Senhor não trocar a minha linguagem, eu continuar maldizente, eu continuar besteirento, eu continuar malfeitor, não houve modificação. Daí outro diz, mas isso que você faz eu também faço. Então vamos lá para o Rotary, vamos fazer parte de uma confraria, vamos para maçonaria, para qualquer outra coisa, porque lá a gente também se reúne, tem respeito, lá também a gente... Então vamos fazer isso. Para que eu vou me envolver com vocês? Eu quero alguma coisa que me dê lucro. Eu quero alguma coisa que mostre. E o maior lucro que eles estão necessitados não é de dinheiro, é de caráter, é de transformação. Se dinheiro trouxesse a felicidade plena, o existisse, ela alavancasse totalmente a felicidade, esses homens não andariam se matando por aí. Essas mulheres, crianças não haveriam nessa miséria. São miseráveis com dinheiro. É a única diferença.
e são pessoas destituídas da felicidade. Muitos, não quero dizer todos. Então nós estamos aqui, não é para julgar, antes vamos julgar nós mesmos. A igreja está com uma falha grande dentro dela. Não sou eu a acusar a igreja, não é esse meu papel. O que está acusando está aqui, as estatísticas. Não querem ser pessoas que creem em Deus. Olha do que nós estamos sendo acusados, igreja. Você que quer ser um obreiro, você que quer ser um missionário, você que quer ser um pastor, pensa que isto nós temos que dar conta. Ainda que ninguém venha te acusar, nós somos os representantes do Senhor aqui na terra. Então estamos fazendo o papel de mau representante. Asa foi um rei, o pai dele foi um rei. Antes de Asa, Roboão foi um rei, deu um mau exemplo e pagou preço. E os reis todos, especialmente os de Israel, das 10 tribos lá, que foram uma sucessão em 41 anos, tiveram 9 reis, 12 reis, sei lá, e todos deram um mau exemplo. Então todos pagaram um preço, e todos deixaram um legado na humanidade, e que se nós não aprendermos com isso, legado ruim, de dor, de sofrimento, de atraso efetivo, que se nós não aprendermos com isso, então nós nunca vamos estar curados, sarados. Então aqui nós temos que fazer a nossa parte, temos que pedir que Deus que nos dê sabedoria, para que nós possamos ter autoridade de transformação nas pessoas que não só nos ouvem, mas que veem em nós a vantagem que é ter Cristo Jesus em suas vidas. Amém, queridos irmãos? Deus maravilhoso, Senhor Todo-Poderoso, Pai querido, Deus eterno, Espírito Santo do Senhor, graças te damos pelo dia de hoje, pela consciência que temos de o quanto representamos. Quem então quer seguir aquele que está indo à morte? Quem então quer seguir aquele que está indo à forca, ou está indo para a cirurgia e não tem esperança? Quem quer acompanhar um moribundo? Quem quer acompanhar alguém que está no declínio da sua vida, na derrocada da sua vida? Ninguém. Por isso nós temos que ser, como a tua palavra diz, mais que vencedores em Jesus Cristo nosso Senhor. Torna-nos vencedores, Senhor, que nós saibamos conquistar isso, que nós saibamos tomar posse desta condição, que é, Senhor, a própria transformação das pessoas. Que antes sejamos transformados, que não fiquemos como Asa, que se sentiu ofendido em ouvir a verdade do profeta, que nós ao ouvirmos as verdades, não nos afastemos de ti, ainda trazendo o tormento pior. Porque quando o Senhor diz amar o próximo como a ti mesmo, segundo o mandamento, é que se eu não me amar, eu não vou amar o próximo. E se eu deixar um legado ruim, o próximo vai pagar por isso. E quantos filhos, por não conhecerem o Senhor, vão sofrer, vão pagar esse preço. Então nós temos que preparar, amar a Deus é amar o próximo e amar a si mesmo, porque eu quero o mesmo bem para os demais. Senhor, que este povo que está me ouvindo, irmã Lúcia, ali estou vendo, irmão Aguinaldo, com a irmã Marli França, todo este povo e outros que eu não consigo ver aqui na tela, Senhor, o registro, sejam grandemente abençoados, meu Deus amado, que nós sejamos verdadeiramente transformados, e que nós sejamos os a transformar também pela nossa conduta, pela bênção que havemos de ser, se assim nos dedicarmos, porque vontade do Senhor é que sejamos, e nós agradecemos. Amém, meu Senhor. Que Deus o abençoe, meu querido, meu amado. Eu conto contigo, me perdoem, porque eu sei que mais tarde historiador vai estar vendo isso, que eu tenho amigos historiadores formados. Eu não sou historiador. A minha história vem assim pelo Evangelho, e se eu cometi algum erro de data, alguma coisa, algum equívoco, me perdoem, até me corrijam, que é para mim fazer da maneira certa. Mas eu fiz de bom grado aquilo que eu sei. Tá bem? Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor. Até mais, meus queridos.